Olá, sou João e juntamente Daniel vamos falar um pouco sobre Alan Turing, máquina de Turing e problemas da computação. Nascido em Londres no dia 23 de junho de 1912, Alan Matheson Turing foi um dos principais nomes da matemática do século XXI e um dos principais nomes de toda a história da computação. Em 1931, quando tinha apenas 19 anos, Turing ingressou seus estudos em matemática em King's College de Cambridge, mas somente a partir de 1976 suas contribuições começaram a se tornar notáveis, com a publicação de seu artigo sobre números computáveis com aplicação ao esse nome que você está vendo aí, um problema de lógica simbólica que consiste em achar um algoritmo genérico para determinar se um dado enunciado de lógica de primeira ordem pode ser provado. Neste artigo, Turing incluiu a noção de máquina universal, em que tal máquina poderia executar qualquer coisa que seja computável. Essa máquina se tornou o conceito central e base para a criação dos computadores antigos e dos dias de hoje. Mas afinal, o que é essa tal de máquina de Turing? Antes de tudo, vale lembrar que a máquina de Turing é apenas uma máquina teórica, pois tem memória e extensão infinita. A máquina consiste de uma cabeça e uma fita, com infinitos quadrados. Nestes quadrados podem ser escritos diversos símbolos ou simplesmente nada. Nesse caso, dizemos que o quadrado está em branco. A cabeça permanece em cima de apenas um quadrado por instante de tempo. A cada instante, a cabeça realiza a leitura do quadrado que está em cima e, com isso, decide se irá sobrescrever ou apagar o conteúdo daquele quadrado. Posteriormente a esse passo, a cabeça deve decidir se move para a direita ou para a esquerda, ou se permanece parada. É de extrema importância para alguns problemas que, a algum instante, a máquina pare e não fique se movendo para sempre. Por isso é necessário criar um critério de parada. Vamos a um exemplo. Vamos supor que queremos uma máquina de Turing para computar a função f de x igual a 2 vezes x, em que x são números unários. Números unários? O que é isso? Números unários são aqueles representados por apenas um, ou seja, a quantidade de uns que escrevemos em unário para representar o número normal é a quantidade daquele número mais um, pois também devemos representar o zero. Dessa forma, o zero equivale a 1, 1 equivale a 1, 1, 2 equivale a 1, 1, 1, 3 equivale a 1, 1, 1, 1 e assim por diante. Agora que entendemos os números unários, vamos voltar para a máquina que computa a função f de x igual a 2x. Precisamos criar um algoritmo, isto é, achar um padrão para transformar o número x em 2 vezes ele. Suponha que a nossa fita temos o número 111, ou seja, 2. Queremos computar o seu dobro, isto é, 4. A nossa cabeça se inicia no primeiro 1, marcamos ele com arroba para voltarmos posteriormente. Andamos à direita, até encontrarmos o primeiro bloco vazio. Encontrando este bloco vazio, andamos apenas mais uma vez à direita e escrevemos esse bloco vazio como 1. Voltamos à esquerda até acharmos o arroba que marcamos anteriormente. Achado este arroba, sobrescrevemos como 1 e movemos à direita. Sobrescrevemos este 1 com o arroba e movemos à direita. Pulamos o primeiro bloco em branco, andamos à direita até acharmos o segundo bloco em branco. Escrevemos 1 neste quadrado, andamos à direita e escrevemos 1 novamente. Voltamos à esquerda até achar o arroba que tivemos marcado. Escrevemos 1 e andamos à direita. Repetiremos o processo de marcar 1 à direita com arroba, encontrar o segundo espaço em branco, escrever 1, ir à direita, escrever 1, retornar o processo, retornar o arroba, escrever 1, até encontrarmos o espaço em branco da primeira cadeia, isto é, a cadeia original, que é 1, 1, 1. Encontramos o bloco em branco, andamos à esquerda e apagamos todo o conteúdo da cadeia original até encontrarmos um quadrado em branco. E com isso, o resultado final, que é 4, em unário 1, 1, 1, 1, 1, estará na fita. Lembrando que ao final deste último passo, a máquina deve parar. E isso funcionará para qualquer número x inteiro representado em unário. Dessa forma, a máquina de Turing foi capaz de dar os primeiros passos para a computação e ver que problemas matemáticos podem ser transformados em problemas que podem ser resolvidos mecanicamente. Além do mais, essa máquina foi inspiração para outros cientistas, como por exemplo von Neumann, que desenvolveu a base da arquitetura das CPUs atuais. Chegamos no ponto então de que problemas um computador resolve. Uma proposta muito interessante, uma área de estudo da computação. Bom, os problemas resolvidos por computadores podem ser divididos em tipos. Os principais tipos são problemas de decisão, são problemas cuja resposta é sim ou não. Exemplos, decidir se x é um múltiplo de 3. Problemas de busca, problemas que buscam algo dentro de um conjunto de informações dado. Exemplo, qual o maior divisor de x.
Problemas de contagem, problemas em que a resposta é o número de soluções de um problema de busca. Exemplo, quantos divisores tem x? Primeiro, ele vai calcular todos os divisores de x, buscá-los e então dizer quantas respostas possíveis para o problema de busca existe. Problemas de otimização, que são problemas que buscam a melhor resposta dentro de um problema de busca. Por exemplo, qual o menor caminho entre duas cidades. É possível então resolver qualquer problema usando computadores? Não. Dentro da computação temos problemas impossíveis. Um exemplo deles é o problema da parada, que consiste de decidir se, dado uma certa entrada, um programa para ou entra em um loop infinito. Por exemplo, temos esse pseudo-programa bem simples, enquanto verdadeiro, continue. Nós sabemos que ele nunca acaba, porque verdadeiro sempre será verdadeiro. Por outro lado, temos esse programa que simplesmente diz digite parado. Nós sabemos que ele para, ele vai digitar e o programa então deixa de executar. Parece simples determinar se um programa para ou entra em loop. Porém, não existe uma resposta universal, e é esse o grande problema da questão da parada. Não existe um conjunto de passos que possa ser seguido para determinar se um programa para ou entra em loop que funcione da mesma forma para qualquer dupla de programa em entrada. Por exemplo, temos a hipótese. É muito fácil. Se o código tiver enquanto verdadeiro, ele entra em loop. Bom, vemos que isso funciona para o código simples enquanto verdadeiro continue. Nós sabemos que ele entra em loop. Porém, em casos mais complexos, como esse outro códigozinho aqui, um número i começa como 0, enquanto verdadeiro, adicione 1 ao valor de i. Se i for igual a 10, pare. Nós sabemos que esse código não entra em loop mesmo com a linha enquanto verdadeiro. Portanto, ele não serve para todos os casos universais.